sacudir os pelegos de muita gente. Eu estava hoje pela tarde, eu estava pensando em trazer uma palavra, mas o Espírito Santo, essa aqui. Então vamos gritar, vamos falar o que Deus quer e é melhor. É melhor obedecer do que sacrificar. Bueno, meu amigo, você já deve ter escutado um ditado, um palavreado, usado muito aí pela gíria do futebol, né? Onde diz assim, né? Para um time que ele sai assim avançando, vai ganhando, né? Vai passando por cima dos adversários, mas aí quando chega pros finalmente, perde. E era uma promessa grande para ser um campeão, né? E aí o ditado usado assim, né? Nadou. E morreu na praia. E morreu na beira da praia, né? Nadar e morrer na beira da praia. Pense bem nesse ditado, o que quer dizer. Pense bem. Nadar e morrer na beira da praia. Imagina, meu irmão, né? Você estar em alto mar, cair, virar o barco, estar naufragando, lutando ali pela vida, escapar dos tubarão, né? Se escapou garreado, como diz o gaúcho, né? Vem outra tempestade, consegue ali não morrer sufocado pelas ondas, não sei se a palavra é sufocado ou afogado, como é que é, né? Começa a dar cãibra, se escapa da cãibra, né? Que mais é que acontece, né? Na água mesmo, ficar desidratado. Congela. O gelo da água, exatamente, né? Tubarão, que mais que tem aquelas baleias assassinas, barbaridade, o cenário ficou brabo agora aqui, né? A piranha. Piranha, não sei como é que é a piranha, acho que é do Rio. Piranha do Rio. Vamos lá. Nós vamos para completar. Vamos para completar aqui, né? Então o vivente passa por tudo isso, imagina. Passa por tudo isso. Todas essas dificuldades. E aí de longe avista a praia. E aí ele começa, né, juntar as últimas forças que ele tem para chegar em terra firme. E aí você imagina o vivente passar por tudo isso e quando está chegando na beira da praia, capota. Morrer na beira da praia. Ou por um infarto, ou porque não conseguiu botar o pé na areia ali e firmar o pé, ou escapou os tubarão de lá e o tubarão da beira d'água ali pegou ele. Então nadou e morreu na beira da praia. Esta frase me chamou a atenção hoje porque eu li sobre Bartimeu. E eu tenho certeza que você já escutou falar dessa pregação várias vezes, o cego Bartimeu. Mas o que me chamou a atenção foi no final, no último versículo ali, que relata a situação dele. Vou ler para vocês. Marcos capítulo 10. Como é que é o 10:46? Marcos 10:46, agora que achei. No final do versículo 52, está escrito assim: vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. Agora, preste atenção na chave que eu quero dizer para vocês aqui. Esta palavra aqui é uma chave que vou entregar na tua mão. Presta atenção. Esta palavra é uma chave que eu vou entregar na tua mão. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Presta atenção. Algo que me chamou a atenção aqui, missionário. Algo me chamou a atenção aqui. Eu não tinha olhado por este ângulo. Nós sabemos que Bartimeu
contam os historiadores da Bíblia, os estudiosos, né, aqueles que vão a fundo, que Bartimeu teve os seus olhos vazados. Ele não era cego de nascença. Ele teve os seus olhos vazados. Mas o mais interessante aqui, meus irmãos, é que com certeza, ou o pai de Bartimeu, ou alguém muito próximo de Bartimeu, explicava e ensinava as escrituras para ele. Eu já vou te dizer por que eu acho isso. Porque Bartimeu, o cego Bartimeu, quando se encontra com Jesus, ele tem esse encontro. Primeiro, ele teve uma grande dificuldade nesse encontro que vocês sabem qual é. Jesus ia passando, a multidão ia junto, e o cego começou a clamar. E o que ele clamava? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Qual foi a dificuldade que ele encontrou aí? Mandaram ele se... Fecha a boquinha, meu filho. Fecha a boquinha. Está incomodando, está gritando aí, está atrapalhando. Está atrapalhando a pregação aí, está gritando. Diz que quanto mais mandavam ele se calar, mais ele abria o peito. Jesus, filho de Davi. Até que Jesus para e manda aqueles que estavam mandando ele se calar ir lá buscar ele. Tragam ele aqui. Mas quando ele tem um encontro com Jesus ali próximo, tem uma pergunta que Jesus faz. Qual é a pergunta? O que queres que eu te faça? E aí o cego diz, né? Que eu volte a ver. Então fica praticamente comprovado que Bartimeu conhecia já o colorido da vida. Já fica praticamente aqui, né, comprovado que Bartimeu, ele queria voltar a ver o colorido da vida. O azul, o verde, o amarelo, tá? Mas o que está em questão aqui, a chave que eu quero dar para vocês, é que quando ele foi curado, veja que eu vou repetir. Ele diz no mesmo instante que a palavra diz, Bartimeu começou a ver de novo e seguia Jesus pelo caminho. Por que Bartimeu gritava, Jesus, filho de Davi? Quero que você se pergunte se ele não era filho de José. Como é que ele gritava filho de Davi se o pai dele era José? Vamos ver o que a Bíblia pode explicar para nós. Para o camarada citar isso, com certeza fica comprovado que ele conhecia as Escrituras sagradas. Jesus, filho de Davi. Vamos voltar agora, mais ou menos, a entre 600 e 700 anos antes, para que Bartimeu pudesse chamar Jesus de filho de Davi. Vamos ler Isaías capítulo 11. Preste atenção. Mais ou menos todos esses anos antes, lembrando que Bartimeu não tinha o Novo Testamento, que hoje nós temos a história dele aqui através do Novo Testamento. Então, Bartimeu tinha
a Torá, a Escritura, o Velho Testamento. Então veja que em Isaías capítulo 11, está falando aqui a resposta que nós fizemos agora, por que Bartimeu chamava de Jesus, filho de Davi. Isaías capítulo 11, está escrito assim, do primeiro versículo em diante. Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele e lhe dará sabedoria, conhecimento, capacidade e poder, e ele temerá o Senhor e conhecerá a sua vontade, e terá prazer em obedecer-lhe, e não julgará pela aparência, e nem decidirá somente por ouvir dizer, mas com justiça julgará os necessitados e defenderá o direito dos pobres. As suas palavras serão como uma vara para castigar o país, e com o seu sopro ele matará os maus, e com justiça e com honestidade ele governará o seu povo. Amém? Amém. Eu vou um pouquinho mais adiante agora, porque nós estamos estudando aí a atitude de Bartimeu, tá? Estamos estudando a atitude de Bartimeu. Agora vamos a Isaías 29. Isaías 29, no capítulo 29, versículo 18 e 19, está escrito aqui, ó. Naquele dia, os surdos ouvirão a mensagem que será lida no livro fechado e lacrado, e os cegos ficarão livres da escuridão e poderão ver. O Senhor dará alegria aos necessitados, o Santo Deus de Israel fará com que os pobres fiquem alegres. Sabe por que eu estou citando isso aqui, irmãos? Sabe por que eu estou citando? Porque o que me chamou a atenção é o seguinte: Bartimeu queria algo a mais de Deus. Ele não queria simplesmente voltar a ver e voltar a ter a vida de antes. O que me chama a atenção nisso, irmãos, é que o seguinte, vou contar para vocês aqui um caso verídico. Não vou citar o nome, mas alguém pode estar assistindo aqui, pode confirmar comigo. Ali na cidade de Garruchos, primeira vez que eu fui tocar ali, eu conheci um homem. E o pastor, quando disse assim, não, esse homem aqui, se eu fizer qualquer evento na igreja, ele empresta o equipamento de som, ele dá financeiramente para a gente fazer o evento, para comprar carne, coisa. E aí era um domingo de manhã, o pastor diz, vamos lá no fulano de tal, ele mora ali na beira do rio. Meu amigo Jorge Navarro, se estiver escutando aí, confirma para mim. Fomos ali na beira do rio, aquele homem nos recebeu com um churrasco. Após o churrasco, ele pegou uma lancha, nos levou pelo rio Uruguai, ali nas ilhas, né? Pescamos uma parte ali, voltamos, eu toquei gaita, falei da palavra de Deus. Quando eu ministrava a palavra de Deus para ele, ele chorava. Eu disse, mas amigo, se toda a tua família é cristã, tu cresceu na igreja, agora olha o que Deus está fazendo, também trazendo aqui para trazer a palavra para ti. Toma a tua decisão, amigo, não deixa para depois. E ele olhou para mim, com os olhos cheios de lágrimas, e disse assim, tem umas coisas que eu tenho que resolver ainda. Fui embora, passou-se aqueles meses, e eu recebi uma ligação do pastor que esse cidadão tinha sido morto na travessia do rio com apenas, eu só não lembro a quantidade certa, mas foram mais de 70 tiros. Foram mais de 70 tiros. Ele trabalhava
uma travessia de armas e se encontrou com a polícia e não quis se entregar e trocou tiro com a polícia, e foi isso que aconteceu no final dele. O homem tinha atitudes que pareciam ser louváveis, e realmente eram louváveis, porque se o pastor dissesse, eu vou fazer um evento, ele diz, o que o senhor vai precisar? É equipamento de som? Pode pegar um equipamento de som. O que o senhor vai fazer de carne lá? Eu tomo aqui para ajudar na carne. Quer dizer, prestativo com a obra era esse cidadão. Mas como eu falei no início, adianta tu nadar e morrer na beira da praia? Adianta você gostar de escutar a palavra de Deus? Adianta você gostar de escutar as músicas do culto campeiro? Isso é bom, é legal. Adianta você escrever no Facebook, Deus está acima de tudo? Isso é legal. Eu postei, meus irmãos, eu fiz uma pergunta essa semana, acredito que foi no dia de ontem, perguntando qual era o maior milagre que existe. E muitos, quase que 100%, me responderam que é o milagre da vida. E eu vou dizer para vocês que vocês estão certos. Humanamente falando. Mas existe um milagre ainda que é maior que o milagre da vida. O quê? Tem? Tem. É o que a gente prega aqui. Qual é? É o milagre da salvação. Porque talvez você não entenda que aqui você pode estar com a tua vida, com a tua saúde em pleno vigor, tu pode estar prosperando, tu pode estar aqui, né, com a tua vida pulsando e dando graças a Deus pela tua vida, mas mesmo assim, o teu nome não está escrito no livro da vida. Então, eu pego outro exemplo, irmão. Não quero levantar polêmica aqui, mas aqui, algum teólogo talvez queira questionar, a gente fala em off. Pego outro exemplo, os 10 leprosos que Jesus curou. Um teve uma atitude louvável. O que foi? Voltou para agradecer. Ele teve gratidão. Isso é bom. Isso é bom. É louvável. Mas não é tudo. O que eu vejo na vida de Bartimeu é que Bartimeu sabia. Olha o que está escrito em Isaías capítulo 35, versículos 5 e 6. Então os cegos verão e os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão, os mudos cantarão de alegria, pois fontes brotarão no deserto e rios correrão pelas terras secas. Amigo, certamente Bartimeu conhecia tudo isso. Sabe por que eu estou colocando a diferença de uma para outra aqui? Do leproso que voltou agradecendo? Porque ali eu não tenho referência que ele seguia Jesus. Ele fez mais que os outros. Ele voltou para agradecer. Isso é louvável. Mas o que completaria certamente era se o que aconteceu com Bartimeu. Bartimeu foi curado, mas entendeu que diante dele estava algo muito maior e melhor que a cura. Estava a salvação. Então alguém para dizer isso, Jesus, filho de Davi, ele conhecia as Escrituras e sabia que o Salvador viria dessa linhagem. Eu não vejo aqui aquele leproso que voltou agradecendo, no versículo, eu não vejo no final, e
e seguia Jesus e se converteu a Jesus. Então, este homem da história que eu estou contando para vocês, que levou mais de 70 tiros, se tu falasse em Deus para ele, ele derramava as lágrimas dele. Se tu falasse em Jesus, ele derramava as lágrimas dele. Se tu quisesse encontrar gratidão na vida dele por Deus e por Jesus, tu ali te encontrava. Tanto é que se alguém falasse, vou fazer algo para Jesus, era o primeiro, irmão de Gales, está aqui, ó, conta comigo. Conta comigo. Minha mãezinha me levava na igreja, minha avó era da igreja. Eu creio em Jesus. Mas, meu amigo, então o que te falta é só tu entregar a tua vida realmente para Ele. Não, mas eu ainda preciso resolver algumas coisas. Pastor, aqui dá para perceber alguma coisa, isso acontece com muitas pessoas. Eles estão no erro, eles sabem que estão, eles sentem, só que a dificuldade deles é em se arrepender para largar algo que estão fazendo, né? Que sabem que estão errados, né? Muita coisa. Então, quando alguém está numa profissão que não tem problema nenhum, isso é diferente, né? Mas alguém está envolvido com alguma coisa que sabe está errado. E quando é errado, ele pode estar pecando, sim, né? E aí, a dificuldade dele em abandonar aquilo. E para abandonar isso, ele precisa de arrependimento, né? Amém? É verdade. Irmãos, esse estudo eu vou esmiuçar amanhã, se Deus quiser, no nosso Conversa Cristã. Mas eu peço que vocês escutem aqui, porque eu estou falando dessa atitude de Bartimeu, que com certeza alguém pregou para ele, alguém deixou ele a par da salvação, alguém deixou ele a par dos projetos de Deus, porque ele, quando foi curado, ele queria ver, né? Quando ele é curado, ele se depara com quem curou ele, e aquilo ele estava clamando, filho de Davi, porque ele conhecia a palavra de Deus. Veja bem, muitas pessoas, e eu posso contar nos dedos aqui, dar nome, mas não vou fazer isso, muitas pessoas que estavam precisando do milagre, pediram oração. Muitas pessoas que assistem a nossa live já pediram por oração, por cura. Muitas pessoas foram curadas. Muitas pessoas receberam o milagre, mas mesmo assim, não seguiram a Jesus. Aí tem uma passagem que diz assim, ó, se o teu olho te faz pecar, é melhor que tu arranque ele. Se a tua mão te faz pecar, é melhor que tu arranque ela, porque é melhor tu entrar no céu faltando um pedaço, de que tu ir para o inferno com todo o teu corpo bonitinho. Então existe uma coisa que ainda qual é o maior milagre que existe? Foi o que Jesus veio falar para nós. Ele disse, olha, aqui no mundo tudo se termina. Inclusive, eu não estou tirando o crédito de quem botou que é um milagre da vida, porque a vida é um milagre. Mas tu vê que aqui você pode ser uma pessoa bonitinha, ter recebido o milagre da vida, da respiração que Deus colocou para ti, mas se você não aceitar Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, a Bíblia fala sobre uma segunda morte. Isso é uma palavra ruim de pregar, por quê? Porque nem todos querem ouvir. Mas aqui no culto campeiro nós pregamos salvação. Nós pregamos arrependimento. Jesus inicia o seu ministério pregando o arrependimento. Para quê? Para que ele prega o arrependimento?
Não só para as pessoas abandonarem o pecado, mas para entenderem que existe um lar, que foi cantado aqui, a Nova Jerusalém, que não haverá dor, não haverá lamento, mas quem é os que vão entrar lá? Eu posso entrar de qualquer jeito? Não posso. Preste atenção. Lendo Isaías 35 ainda. Aqueles a quem o Senhor salvar, voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém, e ali viverão felizes para sempre, e a alegria e a felicidade os acompanharão, e não haverá mais tristeza e nem choro. O Gabriel cantou aqui. Não haverá dor nem lamento naquele belo país. Não haverá dor nem lamento naquele belo país. A Nova Jerusalém. Adianta, meu irmão, agora eu vou chegar onde eu quero. Adianta você declarar que o maior milagre da vida, o maior milagre que existe é a vida, mas você deixar que essa vida se perca? Você não viver uma eternidade que Jesus quer que você viva com Ele? Adianta você nadar aqui vencer as lutas aqui na terra, mas no momento mais importante, que é da tua salvação, você não herdar a terra prometida? Não foi o que aconteceu com aqueles que Deus libertou do Egito? Vamos dizer, andaram, e na hora de chegar na terra prometida, não herdaram a terra prometida. Eu gostaria que você refletisse nisso que eu estou falando, porque eu não quero que você nade e morra na beira da praia. Apocalipse 21, e já estaremos encerrando. Preste atenção no que está escrito aqui. Porque Bartimeu com certeza conhecia essa história, sabia que a cura dele era apenas ali, para o físico, e que ele precisava do passaporte para o céu. Apocalipse 21, versículo 8. 6, 7, 8. Tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e quem tem sede, darei água para beber, de graça, da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente, eu serei o Deus deles e eles serão meus filhos. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram a ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Sabe o que me chama a atenção aqui, irmãos? É que Bartimeu se ligou que diante dele estava ali o passaporte para a vida eterna. Então, o melhor de tudo que aconteceu na vida do Bartimeu foi não é ele ter sido curado, ter voltado a ver, é terem aberto os seus olhos espirituais. É ele encontrar uma liberdade que jamais ele encontraria, mesmo tendo São de Lombo, mesmo estando enxergando melhor que todo mundo, mesmo tendo umas pernas que ele pudesse correr mais rápido que todo mundo, mesmo que ele pudesse ser mais alto que todo mundo, existia ali na frente dele alguém que poderia dar para ele a liberdade que o mundo não poderia dar. Então Bartimeu passou a seguir Jesus. Eu posso crer que Bartimeu não morreu na beira da praia. Não adiantava ele ser curado e ter ido para o inferno. Então eu estou dizendo isso para você, que não adianta você ser simpatizante apenas do Evangelho.
Não adianta você apenas frequentar a igreja, não adianta você apenas escutar o culto campeiro e achar bonito. O maior milagre que existe não é simplesmente tu estar respirando, é tu aceitar Cristo como Senhor e Salvador da tua vida e ter a salvação eterna. Biblicamente falando, este é o maior milagre. Deus envia o seu Filho, que veio para morrer, e todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus fez a promessa, conosco estaria até o fim. Os sinais serviriam a todos que crescem, ele falou assim: cai aos montes e aos homens, mas suas promessas sempre estão de pé. Ele nos tem provado que Deus não mudou, poderoso Ele é, poderoso Ele é, e nada mudou, não mudou, nele está a minha fé, poderoso Ele é, Ele deu vista aos cegos e aos oprimidos Ele libertou. Com 2 pães e 5 peixes, a mais de 5.000 Ele alimentou. É isso aí. Operou na Judéia, em Cafarnaum e em Nazaré. Continua operando nas nossas vidas, poderoso Ele é. Amém. Podemos crer então que, como meu amigo Daniel está colocando aqui, né? O maior milagre que tem é um novo nascimento. É nascer de novo. Como assim nascer de novo? Ser uma nova criatura. E sendo uma nova criatura, nós temos o passaporte para o céu, para a Nova Jerusalém. E só para terminar mais um pouquinho aqui, escute o que está escrito aqui. Referência a esta cidade santa, Nova Jerusalém. A cidade não precisa de sol e nem lua para a iluminarem, pois a glória de Deus brilha sobre ela e o Cordeiro é o seu candelabro. Os povos do mundo andarão na luz dela e os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas. Os portões da cidade estarão sempre abertos o dia inteiro. Não se fecharão, porque ali não haverá noite. As nações vão trazer os seus tesouros e suas riquezas para a cidade, porém nela não entrará nada que seja impuro e nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou que conte mentiras. Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro. Irmãos, Bartimeu já tinha ouvido falar dessa cidade. É por isso que ele seguiu Jesus. Porque senão ele seria apenas curado e ia voltar para a vida dele. Como talvez tenha feito aquele leproso, que ele voltou para agradecer, foi legal. Mas ele deve ter voltado para a vida dele, né? Eu tô longe da sociedade, estou longe da minha família, né? Com essa lepra aqui. Mas agora eu fui curado, obrigado Jesus, mas eu tenho que voltar para a minha vida. Eu tenho que voltar para o meu dia a dia, e esse é o problema, irmãos. É isso que eu quero falar para você. Tem gente que foi curada, recebeu o milagre, voltou para a vida dela e se esqueceu de Jesus. E eu vou dizer que era melhor que você não tivesse sido curado, porque é pior você ser curado e ir para o inferno. É forte essa palavra, eu falei que essa é forte. Mas esta cidade santa são para aqueles que creem. A Nova Jerusalém, onde não haverá dor nem lamento. E aonde nós estamos olhando para ela, para onde Jesus falou, é lá que vocês devem desejar estar. Mas para chegar lá, somente através de mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Quero orar por vocês.
e agradecer quem entendeu esta palavra. Não adianta nadar e morrer na praia, né? Vamos até o final. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Amém? Quero orar por você que vai tomar uma decisão, que vai decidir aí entregar a sua vida para Jesus e fazer como Bartimeu, não só simplesmente receber a bênção, mas seguir o abençoador. E aí Jesus pode mudar a tua história por completo, não apenas uma cura física, tá? Deus Pai eterno, Deus de toda bondade, Criador dos céus e da terra, que enviou o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo, ao qual nós cremos, que se entregou na cruz do Calvário para nos trazer a vida. Agora, Pai, a tua palavra que ministraste a mim nesta tarde, a ministrei aos meus irmãos, e creio que o Senhor quer que sejam salvos todos. Mas também o Senhor indica que o caminho para a salvação é através de Cristo Jesus. Pegamos aqui, Pai, 2 exemplos na Escritura Sagrada, de um que te seguia e um apenas voltou para agradecer. Que nós não sejamos apenas gratos, nós sejamos teus seguidores, teus servos e teus amigos, buscando intimidade e crendo na tua salvação. Pai, aqueles que estão tomando a decisão, aqueles que estão se reconciliando e estão entendendo que o maior milagre que existe é o milagre da salvação, do novo nascimento, que sejam tocados e a tua luz resplandeça no coração destas vidas, em nome de Jesus. Fiquem na paz de Cristo. Obrigado a todos. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Fiquem na paz de Cristo e até amanhã.